E aí galera, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo tutorial aí de cosplay. Eu vou falar um pouquinho do que eu fiz aí durante essa semana passada. Ah, eu vou explicar um pouquinho e também dar algumas dicas aí sobre manequim, né, e alguns materiais que a gente pode utilizar. É, no decorrer do vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre certos materiais que eu não sei exatamente o nome, mas eu vou colocar aí na descrição, e vou colocar alguns vídeos tutoriais de outros canais que me auxiliaram um pouco sobre esse vídeo. Eu procurei no YouTube alguns vídeos ensinando como fazer manequim para cosplay. Em todos os canais que eu vi, alguns tinham muita dificuldade para a utilização e elaboração de um manequim, devido ao que alguns tutoriais ensinam a fazer esses manequins utilizando-se de modelagem. Pega-se um bloco 4x4, alguma coisa assim, 2x2, 4x4 de isopor, um bloco, faz o desenho de perfil e lateral. Aí você faz o corte e vai estruturando ele até deixar pouco próximo do crânio, né? Do crânio e ombro da pessoa. Mas nem todo mundo conhece de modelagem, né? Então fica complicado para quem não conhece modelagem. É mais fácil trabalhar de outra maneira para quem não tem essa facilidade de saber fazer corte e etc. Então assim, eu tive que procurar um pouco mais sobre esses tutoriais. Foi então que eu achei, no caso, um tutorial de cinema mostrando como eles fazem modelagem de cabeça para fazer molde de rosto, fazer moldes para corpo e rosto, né? fazer no caso máscaras, maquiagem e etc. Então isso me auxiliou bastante. Eu vou colocar aí no vídeo para vocês um pouco disso, para vocês terem um pouco mais de conhecimento nessa área. Eu geralmente não procuro muito vídeos específicos em cosplay. Eu geralmente tento achar vídeos na área de cinema e acabo encontrando um material ou outro na área de cosplay que se encaixa perfeitamente na área de cinema. Bom, os materiais que eu precisei utilizar nesse caso para fazer esse manequim, tá aqui ó. Esse aqui é o meu crânio, exatamente a minha cabeça, né? Tem alguns defeitos que eu vou corrigir daqui a pouco, né? Depois que eu fizer esse vídeo ainda vou continuar ainda nele, que aí eu vou selar ele com uma massa corrida, né? Os materiais que eu precisei utilizar foi, no caso, o gesso, faixa engessada. Esse material é bem fácil de encontrar em qualquer casa de fisioterapia ou materiais médicos, né? Bom, ele é fácil de manusear e ele é bem barato. Aqui ó, essa aqui é de largura de 15 por 3 metros, então acho que bom, infelizmente só um desse aqui não dá pra fazer uma cabeça dessa, tá? Então é bom você ter três rolos. Não tem somente de 15 centímetros, tem, se não me engano, de 20 centímetros também. Então dá para se fazer um bom manequim utilizando esse material. Esse material também, o problema desse material é o seguinte, ele não é detalhado. Então se você quer fazer um manequim um pouco mais detalhado, não utilize desse material. Eu vou colocar 2 vídeos para vocês mostrando o material para cinema e o material mais simples, que é esse aqui que eu utilizei para fazer esse manequim.
O de cinema ele já utiliza de uma massa parecida, uma massa emborrachada odontológica. Essa massa você consegue facilmente ver em modelagens de arcadas dentárias. Esse material também é utilizado no cinema. Ele justamente é feito para tirar o rosto, um molde de rosto 100%, né, perfeito. E a partir dele você consegue fazer, por exemplo, uma máscara do Máscara, fazer um rosto com clay, né? Depois que você faz um molde como esse, utilizando esse material, você pode utilizar em cima massa clay para fazer modelagem do rosto, aí depois você utiliza látex e etc para fazer toda aquela modelagem de rostos, de monstros e personagens, que é muito bom, muito bom mesmo. Mas no caso a gente vai utilizar somente para um material mais simples, para fazer um manequim mais básico desse. É um material bem leve, fica eu acho que algumas gramas de peso, não deve ter nem aqui 1 quilo, não dá, isso aqui 400, 500 gramas máximo. Bom, então vamos lá, os materiais que eu utilizei: faixa engessada, espuma de poliuretano, que é horrível de falar, desculpa. Aqui ele tem 500 ml, tá? Se você for fazer uma modelagem, se você for fazer no caso o molde de não somente de uma cabeça, de um material um pouco maior, não fique somente com um desse, tá? Compre 2, 3, porque só um desse aqui eu consegui preencher mais ou menos o molde. Se você for ver aqui, o molde do gesso veio até aqui e eu preenchi ele até aqui mais ou menos de espuma expansiva. Então lá depois ele foi crescendo e eu tive que colocar também um papel cartão em volta para ele, porque ele estava de cabeça para baixo. Sempre utilize essa espuma expansiva em qualquer molde que você for tirar para baixo, porque aí ele no caso desce e ele começa a crescer também. Então ele não fica com espaços vazios embaixo, mas ele vai crescendo, então é muito melhor do que você colocar para baixo e ele descer ao invés de subir. Eu utilizei também para o gesso, para o molde do gesso, uma pistola, um soprador térmico, tá? Se você quiser procurar esse material, eu vou colocar aí os links, né? Você pode comprar ele em qualquer casa de materiais de construção, né? Ele serve para tudo que você quiser, desde gesso a utilização de moldagem de EVA ou cano de PVC. Muito bom esse equipamento para quem quer trabalhar com cosplay. Uma massa corrida, né, que é para selar. Isso aqui serve para fazer. No meu caso, vou utilizar massa corrida, que é mais fácil de lixar. Mas você pode também usar massa acrílica ou qualquer outro tipo de selador no final, pós a elaboração desse molde. E esses são os materiais que eu utilizei. Vou colocar aí as fotos em sequência no link, né, de como foi a elaboração desse processo, para reduzir um pouco do tempo aí desse vídeo, que ele realmente vai ser um pouco grande de explicação. Um detalhe que eu vou explicar sobre essa faixa engessada. Ela para quem conhece aí na área médica, como o pessoal trabalha com essa faixa engessada, eles colocam uma quantidade na água e já jogam exatamente no corpo, sem fazer nada exatamente. Eles colocam e pronto. Um detalhezinho muito bom para quem quer mexer com essa faixa engessada. Utiliza-se sempre de 2 ou 3 ou no máximo 5 centímetros para partes traseiras do crânio ou de qualquer parte, porque partes que não tem muito detalhe
você pode utilizar realmente com menos detalhamento, com menos precisão a faixa. Já a parte de dianteira, você, por ter esses detalhes do rosto, profundidade, cílios, bochecha, boca e etc., recomenda-se que utiliza faixas de pequenos tamanhos, 2 centímetros, 3 centímetros no máximo, que aí você pode manusear ele com mais qualidade para deixar ele mais detalhado possível. Tá? Outro detalhe da faixa, quando você utilizar ela e umedecer ela, não somente coloque, você pega, coloca na superfície onde você quer tirar o molde e espalha o gesso que tem na própria faixa. Se você for ver aqui, ó, não sei se vai dar para verificar, ele tem gesso no próprio pano, né? Então você espalha todo esse gesso, quando você umedece ele, joga água, você coloca e espalha. O gesso ele vai ficar espalhado em todo aquele tecido, em todo esse tecido, e ele vai ficar fino e muito mais preciso no que você quer tirar de molde. Ele fica muito bom e é extremamente útil para quem quer tirar um molde com um pouco mais de detalhe. Outro detalhe, antes de você moldar a cabeça de uma pessoa, recomenda-se que passe um óleo. Esse molde está exatamente com o tamanho da proporção da minha cabeça. Só que então eu tive um pequeno problema. Se vocês estão vendo aqui, tem esse espaço sem um branco, né, que parece uma linha, né? Essa linha é onde as minhas colegas, né, primeiramente, lembrando de um seguinte, né, tem que agradecer a Paula e a TM, duas pessoas maravilhosas aí que me ajudaram a fazer esse molde, que eu preciso muito. Então elas me ajudaram bastante, foi um dia muito, muito legal, muito divertido ao lado delas. E dei muito trabalho para fazer esse molde com elas. Então assim, elas se utilizaram para fazer o corte do gesso depois que secou, utilizando-se desse secador térmico, faca, tesoura, tudo que foi possível para cortar. Foi complicado, foi difícil, então tive um trabalhinho aí para ajudar para fazer esse corte. Então sempre que você utilizar essa faixa engessada, coloque, espalhe, né, no seu rosto. Não, se você tiver cabelo, no caso, o certo é você colocar uma touca de natação para impedir, ou touca de natação, ou plástico, tudo que você achar que você pode utilizar para impedir que o gesso grude na sua cabeça. Então você coloca o óleo e o gesso ele não vai ficar grudando no seu rosto, ele vai ficar bem fácil de retirar. Terceiro detalhe que eu posso dar de tutorial aí para facilitar esse tipo de trabalho aqui é o seguinte: eu fiz ele inteiro. As minhas colegas colocaram gesso, me enfaixaram totalmente, não teve separação nem nada. Depois após essa produção, eu fiquei pensando um pouquinho melhor de como que eu poderia utilizar, como que eu poderia separar, cortar, não dar tanto trabalho para fazer esse corte. Então eu pensei no seguinte: no meu caso que eu sou careca, fica um pouco mais fácil. Quem já não tem, aí tem que fazer todo aquele aparato para reduzir o tamanho, colocar touca e etc. para fazer esse molde. Então, para mim, o que eu pensei foi o seguinte: utilizar de um pequeno pedaço de cartolina, fazer na cabeça da pessoa uma linha, tanto com uma fita assim normal, simples, fita crepe. Ou você faz uma linha de estrutura, né, da onde você vai cortar exatamente o material, ou fazer a separação, e aí você vai colocar um pedaço desse, menor até exagerei um pouco, você coloca um pedaço menor até,
e faz exatamente isso aqui que eu vou fazer, que é uma parede, né? Uma paredezinha onde eu vou colocar o gesso e ele vai parar. Então eu vou colocar uma faixa de gesso sobre ela, assim como está essa fita, né? Vou colocar a partir daqui para cá. Por quê? Eu vou criar duas camadas, eu vou criar duas partes do gesso. Parte da frente, que eu vou criar todo esse detalhe aqui. Depois que eu fizer a secagem dessa parte frontal todinha, eu vou partir para a parte de trás, da dianteira, né? Então aí eu vou colocar, depois que eu fizer toda essa secagem, eu posso, se eu quiser, depende de você, se eu quiser retirar essa parte e daí então você vai inverter essa parede. No caso, eu recomendo não mexer nisso aqui, porque no momento que você fez essa parede, você não pode deixar um espaço diferente da sua cabeça. Então, eu recomendo fazer essa parede e deixar. Aí você cria o gesso aqui, fez o gesso aqui, começa aqui. Ele vai ter essa linha, né, de limite, que aí você vai criar o gesso externo, o gesso dianteiro. Depois disso, fez a secagem, aí você vai poder separar essas duas partes muito facilmente, tá? Sem nenhum trabalho, sem corte, nada. Então é muito mais fácil isso. Eu não precisei, no caso, aplicar orelhas aqui. Mas aí depende de você de querer utilizar esse tipo de trabalho e manter uma orelha. Acho que eu recomendo muito fazer esse trabalho primeiro e depois fazer uma segunda parte só das orelhas, né? Tá. Esses aqui foram os materiais que eu utilizei para fazer esse molde, e esse é o tutorial aí que eu recomendo realmente fazer. É muito fácil, material leve, você pode moldar, quebrar, lixar, dar um pequeno corte aqui de falhas e etc. E depois selar ele de uma forma muito mais tranquila. O que no caso dos outros tutoriais que eu tinha encontrado de isopor, já não tem essa facilidade. Porque quando você pega um isopor, faz o desenho do molde aqui e o molde aqui, você não tem, por exemplo, depois que você fez o corte todinho, deu uma ajeitada melhor nesse tipo de tutorial com isopor, você não tem uma capacidade boa e muito maior de detalhamento, por exemplo, nessa parte aqui, que é a parte do rosto, onde tem a profundidade aqui, né? E aqui, de toda a extensão do rosto. Então você vai ter dificuldade de criar essa parte que tem uma profundidade, e a parte dos olhos, né? A parte do nariz, da boca. Você consegue muito facilmente, talvez, fazer essa parte aqui, mas a parte de detalhes você não vai conseguir manusear muito certo se você não tiver conhecimento suficiente para fazer o corte no isopor. Então esse aqui é o tipo de material que eu recomendo realmente para quem não tem tanto esse conhecimento. Por que eu fiz esse manequim? Eu tinha feito para o evento que teve aqui na minha cidade, Parada Nerd, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa máscara foi feita com gesso, né? Aqui atrás já não tem como ver com que material eu fiz a base, mas foi gesso. Eu utilizei o gesso, utilizei a minha face para utilizar essa máscara. Fiz o gesso, depois que eu fiz o gesso, eu utilizei também do material que é o papel machê, né, papietagem. Só que aí eu tive uma pequena dificuldade, por exemplo, de moldar exatamente como o rosto do personagem, como o rosto dessa máscara é. Então eu fiquei
ele aqui, essa máscara, ela não está 100% certa. Então eu precisei me utilizar de outro tipo de coisa, de trabalho. Eu precisei ter muita paciência, muito detalhamento para conseguir fazer um trabalho 100% na minha satisfação. Ficou muito bom, gostei muito do resultado. Utilizei de massa dessa própria massa aqui que eu tô com ela, massa corrida, para fazer o revestimento na parte externa, né? E na interna eu utilizei o papel machê mesmo. Ficou muito bom, gostei do resultado. E no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer esse tipo de máscara. Por enquanto, esse é o tipo de vídeo que eu vou fazer. Esse é o vídeo que eu vou fazer para vocês, que é do molde do manequim. Então assim, como eu não tinha esse manequim, eu precisei fazer no meu rosto. Então eu tinha que olhar toda hora, ficar olhando, tentando mexer. Ele entortava um pouco, mexia para lá e para cá. E ele não está 100% certinho. Tem, claro, que deve estar um pouquinho torto, mas só percebe que tem muita... quem é muito detalhista que nem eu. Mas trabalho aí para quem realmente quer um pouco de trabalho, foi excelente, ficou um bom resultado. Então assim, esse manequim ele vai servir justamente para eu tirar, por exemplo, o molde, né, exato da minha cabeça, né? Aqui vai estar exatamente o que eu vou precisar utilizar, que vai ser exatamente isso. E também eu vou poder utilizar esse manequim do jeito que eu quiser. Eu vou colocar outros vídeos aí no YouTube, no canal, para vocês verem. Tem profissionais que utilizam-se somente dessa base para fazer estruturas de EVA, capacetes e todos os outros tipos de corte, né, asas, posições e etc. Fazendo o que? Eles colocam folhas ou a fita mesmo, faz os desenhos, corta e depois passa para o EVA, e daí vem o trabalho do soprador térmico. Esse é o tipo de material que se dá para utilizar e tem que ter muita criatividade. Você que quer fazer cosplay, é muito bom explorar o YouTube em todos os âmbitos, não somente de canais de cosplay, mas todos os tipos de dye, né, que eu coloco, how to make, né? Principalmente americanos que tem esses tutoriais muito bons que dá para se auxiliar. Então, esse é o material aqui. Agradeço aí por vocês verem o vídeo. Um tutorialzinho simples que eu só vou poder colocar para vocês as fotos porque eu já criei esse material aqui e não tenho realmente ninguém para me ajudar a filmar a câmera. Mas da próxima vez eu vou tentar fazer um videozinho como foi passo a passo desse trabalho. Vou por enquanto colocar só as fotos aí no link da descrição para auxiliar vocês. Espero que esse material ajude vocês, muito fácil de fazer. Compra-se facilmente no mercado, na cidade, né, no caso, desculpa. E é isso, gente. Muito obrigado e tenha um ótimo dia, né, para quem estiver assistindo. Valeu!